vou fazer uma lembrança aqui de que eu mencionei no início do primeiro bloco que a gente ainda não tinha estabelecido, do ponto de vista científico, a cura do câncer. Mas a gente sabe que há questões preventivas que podem evitar que esse câncer surja. Por exemplo, o câncer de pulmão. Se você não fumar, câncer de pulmão, por exemplo, não é nem se você não usar tabaco. Se você não fumar cigarros, e agora hoje cigarros eletrônicos, a chance, o risco de você desenvolver câncer de pulmão é mínimo. Sim. Tanto é que no século XIX, que não tinha cigarro, mas já tinha tabaco, já tinha charuto, cachimbo, rapé, mas não tinha câncer de pulmão no século XIX. Né? No século XIX, o câncer de pulmão é o câncer da pós-industrialização, que catapultou o consumo, enfim. Mas uma coisa que eu trouxe aqui num programa anterior, eu trouxe um ginecologista que é o pai da matéria no que se refere à endometriose, que é o Cláudio Crispi. Ao final do programa, eu não consegui me controlar, porque eu não queria perder a oportunidade, estando com um ginecologista conceituado, questionar as nossas estatísticas, a epidemiologia brasileira do câncer de colo de útero, porque a gente sabe que o câncer de colo de útero nos países desenvolvidos é hoje quase que uma raridade. Ele até brincou que tem universidade que nem dá aula mais sobre isso. E essa questão do HPV é uma coisa que eu tenho eu lido muito com isso, porque é uma das preocupações do tabagismo, né? É reconhecido que as mulheres fumantes têm mais infecção pelo HPV e, consequentemente, mais e mais graves casos de câncer do colo do útero. Então, eu queria que você fizesse assim, um apanhado dessa fala do Luiz Fernando Correia. Como é que nós estamos no município do Rio de Janeiro em termos de... Nós estamos revertendo esse preconceito que existe, porque tem gente que, não, se vacinar vai induzir a pessoa a ter relação sexual antes do tempo, como se houvesse uma relação direta entre tomar vacina e ter iniciação sexual. Como é que o Rio está lidando com isso? Então, eu posso primeiro parabenizar aí a matéria, eu acho que a fala do colega foi espetacular. Contextualizar um pouco que a gente já tem praticamente 10 anos da implantação da vacina de HPV no Brasil. Começamos em 2014 com um grupo de meninas, né, entendendo aí o objetivo da prevenção do câncer de colo de útero. Importante a gente falar isso, que não é uma vacina contra o HPV, é uma vacina contra o câncer. Essa é a máxima que a gente precisa comunicar aos pais e responsáveis. Mais de um câncer, inclusive. Porque eu acho que quando a gente compreende que a gente tem a tecnologia do bem, que é a vacinação, que vai permitir um filho, uma filha, no futuro, ter isenção para câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer dessa região genital, e isso é um ganho para a humanidade, isso é uma virada de chave em termos de prevenção inigualável, Alexandre, eu acho que é inigualável. Então, a gente começou a nossa história vacinando as meninas, no primeiro ano houve uma adesão incrível de vacinação. Eu me lembro que o Ministério da Saúde ele começou inicialmente a recomendação da vacinação em 2 doses. A gente teve aí bastante trabalho de fazer o segmento dessa segunda dose, porque tinha um intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose, e isso é um desafio para as equipes de saúde da família, pensando principalmente no grupo adolescente. E a gente caminhou muito bem. Historicamente a menina ela é levada pela mãe, existe aí um condicionante de que há uma preocupação com a saúde da menina. Eu acho que a saúde feminina ela tem um aspecto assim no futuro da ginecologia, da obstetrícia, então tem um conceito muito favorável de que a menina ela tem um autocuidado pensado, né, um encaminhamento, e aí a gente ganha bastante com essa adesão, e aí depois entram os meninos que a gente não percebe tanta adesão, então a gente tem aí um trabalho pela frente. Adesão dos pais. Dos pais.
Porque o público adolescente é um público curioso, né? Ele nem é criança, ele nem é adulto, ele tem naquela fase onde ele tem autonomia de procurar a unidade de saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê essa autonomia. Mas ainda há muito receio, medo de vacina, medo de efeito colateral. Será que eu posso ir sozinho? Tem uns que têm medo de injeção, Total. Dependendo de ser vacina ou não, né? Até adultos, né? Até os adultos, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da sala de vacinação. Claro. Então, a gente tem hoje em dia um cenário onde a gente vacina as meninas, vacina os meninos, e que bom que o Ministério da Saúde, recentemente, ele equiparou as idades. Então, hoje, o nosso formato de oferta de vacina HPV é para meninos e meninas de 9 a 14 anos. É rotina, não é uma vacinação esporádica, não é uma campanha, é uma vacina que está incorporada ao calendário. Sim. Em qualquer momento do ano, em qualquer mês, em qualquer rotina, em todas as salas de vacina você vai encontrar a vacina HPV sendo oferecida. Inclusive, a gente aproveita a visita do adolescente, da menina e do menino que vai para qualquer outra demanda de saúde e a gente incorpora a captação para vacinação. Questiona, né? Foi vacinado? Pergunta, né? Vai fazer um curativo, vai fazer um atendimento de saúde, vai para odontologia. Está tossindo. Vamos lá. E a vacina? Então, a gente faz uma captação, isso é uma diretriz nossa, assim, de utilizar de outros ambientes e de outros profissionais da equipe de saúde da família como um facilitador para a imunização. Eu sou de um tempo, depois a gente volta aqui nessa faixa etária. Não, vamos continuar na faixa etária. Tem mais faixa etária para falar aí. Uma mãe, um pai ouvindo o nosso programa agora, se tocou que a filha ou o filho não foi vacinado e a filha está com 16 anos. Qual deve ser Então, a gente tem uma novidade excelente sobre isso. Então, só reforçar aqui, pais e mães, 9 a 14 anos, fez 9 anos... Está no calendário da tua menina e do teu menino a rotina da vacinação HPV. Não precisa agendar, é só chegar lá e pedir. É só chegar e fazer a vacina como qualquer outra de rotina. E uma boa notícia para pai e mãe. É uma dose só. Agora é uma dose só. A gente tinha aí evidências de 2 doses, mas os estudos foram acontecendo, o acompanhamento das meninas vacinadas com uma dose mostrou um efeito protetivo consistente, então hoje a gente consegue oferecer com toda a segurança a proteção contra câncer. Vamos pensar no câncer de colo de útero nas meninas, que é muito importante, com apenas uma dose. Imagina a gente chegar nesse nível de tecnologia. Eu faço uma dose na minha menina, no meu menino, e eu consigo para toda a vida fazer uma proteção contra cânceres, né? Com tipos de cânceres que eu consigo evitar. O custo poupado para a saúde pública, né? Que é tudo numa caixa só, vem tudo do Tesouro Nacional, né? Você evitar fazer um tumor aos 60 anos de idade, por exemplo, é um ganho para o sistema extraordinário, além da vida da pessoa. Extraordinário. Né? Então, a gente tem esse bloco aí da primeira linha que chega para vacinação. Então, você começa aos 9 anos, mas assim, você tem até 14 anos na rotina para a gente fazer a composição da oferta de uma dose, dose pai e mãe. Mas a criança tem 16. Então, aí a gente tem essa linha. O Ministério da Saúde, desde o ano passado, ele compreendeu que alguns meninos e meninas na faixa etária de rotina não foram, né? Perderam oportunidade por alguma razão, não buscaram. Hoje a gente trabalha, Alexandre, com uma estratégia que a gente chama de estratégia de catch-up, que é quando você resgata aquele não vacinado na idade preferencial. Então, a idade preferencial para vacinar contra o HPV é 9 a 14, meninos e meninas. Hoje, a gente está na vigência de uma estratégia de vacinação, de recuperação e de resgate de todo adolescente, jovem, né? Vamos falar jovem agora, entre 15 e 19 anos. Ai, que maravilha! Então, se você tem um jovem de 15 a 19 anos, você olhou a caderneta em casa e falou, nossa, ele deixou de fazer a dose do HPV. Você pode ir.
e vai fazer uma dose. E não precisa ir no supercentro. Basta Não ir numa precisa. clínica... Qualquer unidade de saúde da família próximo da sua casa. Então, a gente está no momento realmente, pais, mães responsáveis, família, de chamamento. A gente está fazendo esse chamamento. Eu vou fazer um corte do que você está falando e vou botar separado na edição do programa, que era uma dúvida que eu tinha. Sim. Então, eu imagino que outros pais também Sim. tivessem, que com muita frequência se fala em 9 e 14. E antes era até um pouco complicado, porque era 9 e 14 para as meninas, para o menino tinha uma outra faixa. Isso, e agora a gente equalizou. E agora não só equalizou, como ampliou. Ampliou. Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A gente está num protocolo de recuperação. Então, assim, é o momento. É o momento. É o momento de levar na hora certa, com 9 a 14, se você tem. É o momento... Por que a gente fala que 9 a 14 é talvez o melhor momento para vacinar? Porque muito possivelmente esses meninos e meninas ainda não tiveram um contato com o vírus HPV. E quando você não tem contato, a resposta vacinal ela é fabulosa. A vacina ela dá resposta, ela cria anticorpos, né, que são as células de defesa, assim, em níveis excelentes. Significa que quando eu entro em contato, a vacina ela pode responder um pouquinho menos? Sim, mas ainda assim ela dá muita proteção. E você diz assim, não tiveram contato, no popular, não tiveram iniciação sexual. Exato. É por isso que tem tanto preconceito contra essa vacina, como se ela induzisse alguém a ter uma iniciação sexual precoce. A vacina ela não produz efeito da indução da sexualidade, ela produz o efeito da proteção contra um vírus. Então, ela faz o organismo criar proteção, anticorpos, para você se defender contra um vírus que, quando você iniciar a sua atividade sexual em algum momento da sua vida, você já chega vencendo essa luta. Essa é a questão. A gente se antecipa a um futuro, né? Porque um dia meninos e meninas serão jovens, adultos, se com forem saudáveis, sim. atividade sexual, vão ter a sua experiência em algum momento em suas vidas, mas a gente hoje já consegue prepará-los. É a prevenção, né? É a antecipação. Então, eles vão chegar no momento que eles iniciarem essa atividade sexual, eles já vão estar com a proteção contra HPV. Lembrar que no SUS, a vacina HPV, o colega comentou no áudio, é uma vacina quadrivalente. Ela protege contra 4 tipos de HPV, 6, 11, 16 e 18. 6, 11 são vírus HPV que produzem normalmente verrugas genitais importantes, que são de difícil tratamento, são dolorosos, então a gente elimina essa possibilidade. E o 16 e 18 são os grandes vilões, digamos assim, para lesões precursoras de câncer de colo de útero, de pênis, de outras regiões. Então, a gente tem aí uma cobertura com a vacina BCG para 4 tipos do HPV. Desculpa, do HPV, para 4 tipos muito importantes de papiloma vírus que podem aí produzir situações clínicas importantes. Nós estamos encaminhando para o final do programa. Mas eu queria entender que eu estudo muito câncer por causa da minha especialidade primária, que é a pneumologia, mas também porque eu sou dedicado ao estudo do tabaco, né, de tabagismo. Então, o câncer de pulmão, para mim, é uma peça de estudo, né? Sim. É o câncer que mais mata o ser humano. Apesar de não ser o mais diagnosticado, mas é o que mais mata. Agora, nós estamos tendo alguns avanços no tratamento, na cirurgia, inclusive a cirurgia robótica, que tem melhorado os resultados e tal, prolongado vida e tal. Mas existe um câncer que a gente considera que é um câncer quase que do subdesenvolvimentismo, que é o câncer de colo de útero. Exatamente. Quando a gente estuda a prevalência do câncer de colo de útero e sobretudo mortes por câncer de colo de útero no exterior e em países desenvolvidos, a diferença é brutal. Brutal. Dá para você, em 5 minutos, falar o que você sente sobre isso? Por que a gente aqui não consegue resolver isso? O câncer de colo do útero, ele é tão misterioso em relação a por que ele é tão mortal no Brasil, porque é um câncer que é quase 100% prevenível, né? Sim. Porque o câncer de colo do útero, principalmente o tumor de maior prevalência, que é o escamoso e tudo isso, quase 100% das vezes está relacionado à infecção pelo vírus HPV. Isso. E hoje em dia,
quem faz preventivo regularmente, preventivo é o nome, na verdade, né, popular para citopatologia oncótica, né? Mas de qualquer forma, assim, quem faz o exame do Papa Nicolau, né, de forma regular, né, e hoje em dia com a vacinação nem se fala ainda, saiu há pouco tempo a vacina nova, inclusive, com 9 sorotipos, né, do vírus, assim, não deveria nem existir câncer de colo mais, né? Só que ainda é um problema de saúde pública por má prevenção, por má, na verdade, acompanhamento. Porque você fala prevenção de câncer é um tema difícil, você sabe perfeitamente disso. Igual a gente fala assim, vou prevenir o câncer de mama. Você pode não prevenir o câncer de mama, você pode, na verdade, prevenir a doença grave, ou a mortalidade por ele, beleza? Fazer um diagnóstico precoce. Agora, eu estou falando de prevenir. Se eu evito a infecção pelo HPV pela vacina, ou por cuidados sexuais. E o tabaco. E o tabaco, que é um fator de risco, porque é engraçado em ginecologia, porque quase todos os tumores ginecológicos, o tabaco ele não entra como fator de risco, né? Porque são hormônio dependentes. Mas o de colo, obviamente, que entra, porque tem a questão da imunidade. Isso. E do HPV. Do HPV, exatamente isso. Então, na verdade, quando você pensa em câncer de colo do útero, ele é um câncer que é prevenível por vacina, por questões sexuais, de orientação sexual. E mais ainda, é um câncer que raramente ele desenvolve de um dia para o outro. Você pega as lesões precursoras dele, que é o preventivo. Então, quando você trata a lesão precursora do câncer, você não vai ter o câncer mais. Então, a questão é exatamente essa. Você teve uma metaplasia, mas não teve exatamente a neoplasia. Você teve uma metaplasia, depois a displasia, mas era de grau 1 ainda e não vai virar câncer se tratar. Então, a questão ainda é essa. Não somente a má assistência, mas também, às vezes, a má procura e má também orientação. Aquela paciente fica, eu não faço preventivo há 10 anos. Pelo amor de Deus, essa é aquela de risco, né? Qual é a tua recomendação para que uma mulher seja avaliada em relação a fazer vamos chamar de preventivo? Quantas vezes, a partir de quanto tempo? Beleza, minha opinião. Toda mulher, quando começa a menstruar, deveria procurar um ginecologista, para ela, na verdade, entender o que significa aquilo, tá? E o preventivo, ele só é feito, na verdade, pós-vida sexual, tá? Mas, assim, idealmente, o preventivo que é mais feito no Brasil ainda é em meio alcoólico, pelo menos anual ainda. Tá? Quando é meio líquido, que lá fora faz muito meio líquido, que tem uma taxa melhor de detecção, pode até ser a cada 3 anos, mas ainda fazer anualmente. Mas a partir de que idade? Então, depende da vida sexual. Não, você está com vida sexual. Você está com 18 anos e começou a vida sexual. Tem protocolos falando a partir de 21 anos ou a partir de 25. Minha opinião, uma vez por ano? Uma vez por ano, a partir de 21 anos pelo menos.